Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Professora Isabel Alçada, também um cumprimento por tornar a esta Comissão, neste caso para nos prestar alguns esclarecimentos sobre a parque escolar. Nós estamos aqui, de facto, perante uma pequena farsa, e desde já eu gostava de posicionar o PCP perante aquilo que se está a passar para não gerar confusões. O PSD e o CDS estão claramente a tentar utilizar os erros, as insuficiências, alguma má gestão, é certo, da parque escolar na requalificação do parque e das escolas secundárias portuguesas, para anatomizar todo o investimento público e para justificar aquilo que o próprio Tribunal de Contas aponta como uma evidência e que, na última página das conclusões, diz mesmo que depois de assinado o pacto com a Troika é impossível cumprir, seja o que for, no futuro, com o parque escolar. E, portanto, isto seria assim com Sócrates, seria assim com Passos Coelho, porque são aqueles que assinaram o pacto que impede a parque escolar de poder, e bem ou mal, continuar a fazer as obras tão necessárias são nas escolas portuguesas. E, posto isto, dizer-lhe, a senhora professora Isabel Alçada, que o PCP não se posiciona neste jogo e nesta farsa. Portanto, nós entendemos que há responsabilidades a apurar, que há insuficiências a corrigir e lições a tirar do ponto de vista político e também para este Parlamento, e há, obviamente, consequências a assumir. Mas não nos colocamos nesta querela partidária que busca, no essencial, uma justificação para parar o investimento, porque, a bem da verdade, esse investimento foi mal planificado pelo seu governo e pelo governo que a antecedeu, esse investimento foi mal realizado pelo seu governo e pelo governo que a antecedeu. E isso, senhora professora, também lamento, mas são evidências que resultam muito claramente dos relatórios do Tribunal de Contas. Aliás, as conclusões finais são claríssimas, clarinhas como água. Com o triplo daquilo que tinha sido perspectivado para o investimento, fez-se apenas 64% do previsto. É lapidar. E esta é a fase final das conclusões do parecer do Tribunal de Contas. E, portanto, isso é preocupante. Mas, senhora professora, também dar nota de que no PCP continuamos a entender que, tal como entendemos ao longo dos últimos 35 anos, cada vez que identificávamos uma falha ou a degradação das condições materiais das escolas, continuamos a entender que o investimento na escola pública, na requalificação do parque, seja do básico, seja do secundário, e infelizmente a parque escolar só abrangeu o secundário e não tanto quanto seria necessário, são estritamente necessários para o desenvolvimento do país e são, aliás, provavelmente dos investimentos mais estruturantes que se possam fazer. Pena é que os governos de Sócrates, e um dos quais que teve como Ministra da Educação a senhora professora, tenham dado mau nome ao investimento público na escola pública. Tinha apenas algumas questões para colocar, dado também que o seu Ministério abrange apenas já uma fase final, inclusivamente já numa altura em que a Assembleia da República corrigiu o regime de exceção a que a parque escolar estava sujeita. Portanto, a parque escolar podia contratar como entendia quem quisesse, atribuir aos amigos e aos colegas os projetos de arquitetura, podia proceder a ajustes diretos sem consulta prévia, sempre que entendesse, e em boa hora a Assembleia da República, com a intervenção do PCP, eliminou essa possibilidade. E isso já foi um bom contributo para que o mandato da senhora professora como Ministra da Educação não estivesse tão manchado pela má gestão da parque escolar como o anterior. Mas a senhora, quando Ministra, disse-nos assim, a 23 de fevereiro de 2010, a parque escolar gerou 53 mil empregos. Diz-nos agora ao Tribunal de Contas que no período mais ativo da parque escolar, o valor mais elevado de emprego gerado foram 10.400 postos de trabalho. Que avaliação é que fez depois, posteriormente disto, e quem é que lhe tinha dado os números dos 53 mil postos de trabalho gerados? Porque, deixe-me dizer-lhe que o Tribunal de Contas identifica como máximo os 10.400 e isso envolve todos os postos de trabalho gerados nas empreitadas. Todos os postos de trabalho gerados nas empreitadas.
A senhora, quando ministra, acompanhou politicamente o trabalho da Parque Escolar, presumimos, e inclusivamente a escolha das equipas projetistas. E, no entanto, tal como esta Assembleia, a senhora professora, quando era ministra, recebeu vários conjuntos de queixas quanto à forma como eram escolhidas as equipas de projeto, nomeadamente aquelas que agora o Tribunal de Contas nos diz que não percebe quais foram os critérios utilizados, que nos diz inclusivamente que falharam em projetos e voltaram a ser contratadas, que houve processos de consulta prévia que foram de fachada apenas para garantir a contratação das mesmas equipas. Está tudo aqui no relatório do Tribunal de Contas. E a questão que gostava de lhe colocar, que acompanhamento é que fez quando ministra da escolha dos projetistas e que medidas tomou para esclarecer os mecanismos de escolha e de contratação das equipas projetistas, depois de saber que existiam queixas por parte até de um conjunto significativo de cidadãos. E a última pergunta. A Parque Escolar gastou quase 1 milhão de euros em consultoria jurídica. Quase metade para o mesmo escritório de advogados. É ao estilo do Ministério da Educação. Contratava advogados, ainda hoje não percebemos para quê. Mas, posto isto, tendo em conta o trabalho de consultoria jurídica pedido pela Parque Escolar, no qual gastou quase 1 milhão de euros, e agora confrontada com as conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas, a senhora professora, ex-ministra, faz que avaliação da gestão da empresa Parque Escolar EPE? Sr. Presidente, desde já só gostava de deixar claro que para o PCP esta disputa entre o PS e o PSD para ver quem é que defende mais a escola pública é no mínimo caricata. Quer dizer, entre aqueles que atacaram profundamente os direitos dos professores, dos estudantes, que gastaram de forma irrazoável no parque escolar, que o deixaram apodrecer durante anos e anos, e aqueles que agora acabam de cortar mais de 1.000 milhões no orçamento de educação, que continuam o ataque aos professores e aos estudantes, é de facto uma coisa absolutamente extraordinária. Senhora professora Isabel Alçada, deixe-me só dizer-lhe, porque falou dessa questão, que o PCP, em sede de PIDAC, e pode fazer esse estudo, não é difícil, no site do Parlamento pode consultar todas as propostas que o PCP apresentou em Orçamento de Estado, propunha sistematicamente intervenções nas escolas e obras nas escolas. E o seu partido, o Partido Socialista, e o PSD e o CDS rejeitavam igualmente, de forma sistemática, essas propostas. E, portanto, estamos aqui perante uma coisa que é mais ou menos, é como se tivesse negado alimentação a uma pessoa durante uma semana e no final dessa semana pagava-lhe um banquete e ainda aparecia como se fosse a sua salvadora. Deixe-me dizer-lhe que é disto que estamos a falar. Estrangularam o financiamento à escola pública, impediram a realização de obras de manutenção regulares e depois abriram desta forma o endividamento público para garantir a intervenção da Parque Escolar. A senhora professora também nos veio aqui dizer que como o trabalho é bom, não importa a forma como foi contratado o projetista. E senhora professora, senhora ex-ministra, isso é muito grave vindo de uma pessoa que assumiu responsabilidades públicas. Como o resultado é bom, eu posso escolher até o meu amigo lá da esquina que me faz ali um bom trabalho. E, portanto, vou-lhe entregar uns poucos milhões de euros do erário público, porque eu tenho a certeza que isto vai sair um bom trabalho. É por isso que existe a lei, senhora professora. E é por isso que, ao contrário do que diz, o Tribunal de Contas diz assim: fica por demonstrar e justificar a aptidão dos projetistas escolhidos. Mas diz mais. E se a senhora professora entende que isto não é pôr em causa a transparência dos procedimentos, então diga-me o que é. Porque diz ainda assim: acresce ainda que as 28 consultas a 3 entidades efetuadas na fase 3, porque antes não se faziam consultas nenhumas, pretendendo dar cumprimento ao disposto no artigo 6º do Decreto-Lei 34/2009 e aduzir um caráter mais transparente aos procedimentos, não evitaram que as adjudicações recaíssem, novamente, em projetistas contratados nas fases anteriores.
E nas restantes situações em que se exigia esta consulta, a Parque Escolar optou por recorrer ao regime geral de escolha de procedimento para assim continuar a efetuar ajustes diretos com convite a uma entidade, como vinha acontecendo desde o início. Se isto não é levantar uma forte suspeita de falta de transparência e não é identificar uma ilegalidade, senhora professora, terá um conceito de ilegalidade e de falta de transparência completamente distinto daquele que tem o PCP, e ainda bem, porque nos demarcamos claramente disso. A última pergunta que gostava de lhe colocar é: qual é a opinião que tem, enquanto não só ex-ministra, mas também enquanto professora, deste monstro criado, de uma empresa que duplica uma função que devia residir no Ministério da Educação e para a qual o Ministério da Educação tinha equipamentos e pessoas, como sabe, tinha arquitetos e tinha um protocolo com o MEC para garantir a intervenção no parque escolar, nunca teve, foi 3,5 mil milhões de euros, como a parque escolar teve, e como vê que as escolas fiquem a pagar rendas a este monstro, que passa-se simultaneamente a gerir o espaço daquelas escolas, a dizer se compra computadores, se não compra, se compra mesa escrivaninha ou se não compra, se usa o parque desportivo, se não usa. Senhora, enquanto professora, concebe como razoável a criação de um monstro destes que passa a dominar a gestão do parque escolar e ainda recebe uma renda das escolas para isso?